3 horas da manhã. O ônibus interestadual desliza solitário pela escura e interminável rodovia. Lá fora, ventava muito frio e caía uma fina garoa sobre o asfalto. Havia algo estranho ali. Todos dentro do ônibus podiam sentir isso. Eles haviam saído de Belém no final da noite em direção a São Luís. A estrada era perigosa e todos ali sabiam disso. Afinal, havia o perigo de acidentes, assaltos, mas não era tudo isso. Além de todos os perigos citados, havia ainda algo de sobrenatural e temeroso no ar, como se algo estivesse para acontecer. Em uma das poltronas, uma criança começou a chorar. Sua mãe colocou a cabeça da menina no peito e afagou-lhe os cabelos, na tentativa de confortá-la, até que a criança parou de chorar e acabou caindo no sono. Lá na frente, num assento próximo ao motorista, uma velhinha rezava, segurando um terço. O motorista, um senhor de mais ou menos uns 45 a 50 anos, suava muito e, de vez em quando, coçava a cabeça. Era como se tivesse alguma coisa ali que o estivesse incomodando. Subitamente, apareceu algo no meio daquela estrada escura. Umas luzes vermelhas era de uma viatura da polícia rodoviária. 2 policiais sinalizavam para que o ônibus parasse. Nesse instante, o motorista se lembrou que ali naquele trecho da rodovia eram muito comuns assaltos e os assaltantes utilizavam de viaturas falsas e se disfarçavam de policiais para cometê-los. Isso quando não era algum policial corrupto que sempre inventava um pneu careca ou uma lanterna queimada para lhe tirar algum dinheiro. Nesse instante, gritou um homem no fundo do ônibus. "Não pare para eles! Por favor, eles são ladrões e vão matar todos nós!" Apesar do protesto, o motorista parou. E os 2 policiais entraram com as armas na mão. "Bom dia, senhores. O veículo vai passar por uma revista de rotina", disse um dos PMs. Mas havia algo de estranho naqueles 2 policiais. Era como se eles fizessem parte de outra realidade. Até dava a impressão de que seus corpos pareciam cobertos com uma espécie de luz. "São fantasmas, mamãe. São fantasmas", disse um garotinho, aparentemente muito assustado. "Por gentileza, todos os homens devem se levantar de seus assentos e colocar as mãos na cabeça", ordenou o policial. Os homens, então, levantaram-se e deixaram-se ser revistados. Depois, foi pedido que todos abrissem suas sacolas e mochilas. Os policiais olharam tudo. Depois, desceram do ônibus e pediram para olhar os bagageiros. Cerca de 20 minutos depois, os policiais constataram que não havia nada de ilícito no veículo e liberaram. Foi quando um dos policiais disse para o motorista: "Boa viagem, senhor, e dirija com cuidado." Mas o motorista nem respondeu. Na verdade, pareceu até que o motorista estava tão distraído que nem mesmo prestou atenção nos policiais. Ele simplesmente subiu no ônibus, fechou a porta, deu a partida, sinalizou e saiu. Os 2 policiais ficaram lá, parados no meio do mato, observando o veículo que, a essas alturas, já estava se afastando. Foi quando um deles encostou na viatura e acendeu um cigarro. "Sabe, sargento, eu não entendo por que o comandante mandou a gente ficar aqui, no meio dessa estrada escura e deserta, nesse frio e tendo que revistar todos os ônibus que passam." "Ora, soldado, você não soube daquele caso do ônibus que foi assaltado? Faz mais ou menos um mês." Não, sargento. Eu estava num batalhão lá na capital e então eu não fiquei sabendo desse caso." "Pois é, era um ônibus parecido com esse." Apontou para o veículo que já sumia no horizonte. "Foi uma noite parecida como essa. E aí eles pararam no meio do caminho para pegar um passageiro
e, infelizmente, era um assaltante. Ele tentou parar o ônibus, mas o motorista se negou e pisou no acelerador. Pobre coitado, acabou sendo morto com um tiro na cabeça. Com isso, ele perdeu o controle do veículo e bateu com um caminhão-tanque que estava vindo no sentido contrário. Todos no ônibus e o motorista do caminhão morreram na hora. E, sabe, agora que você me falou, eu tô lembrando de uma coisa estranha. Parece que o cabelo daquele motorista tava manchado de. Não deu pra ver direito, mas alguma coisa que parecia sangue. Soldado, você anotou a placa daquele ônibus? Gaguejou o sargento. Ah, claro, sargento, está aqui. É OBX 1326. Foi quando, nesse instante, o sargento ficou pálido e quase desmaiou. Era o mesmo ônibus do acidente.